olha quantas barreiras ela teve, né? Tanto em termos, ela até mencionou posicionamento, né? Eu estava lá falando e aí eu já estava rezando para o pessoal não fazer pergunta, porque medo de não escutar. E acredito, né, Valéria, que dependendo da posição que você esteja com o interlocutor, se você está numa festa, você já tenta se posicionar melhor para poder escutar melhor, né? E tudo isso vai gerando também uma fadiga enorme. Eu lembro também, agora só lembrando de uma coisa, o meu pai, ele era violinista, ele até 12 anos de idade, ele só fez isso, ele só fez música, e ele foi solista da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Ele estudou com um grande violinista, ele foi menino prodígio, ele ganhou prêmio Tarde da Criança. E então, por ele estudar tanto violino, e depois que ele parou para fazer a escola, porque ele não fazia escola, ele só estudava no conservatório. Mas aí, depois ele montou uma orquestra universitária, ele foi médico, e por causa disso, de ter tocado boa parte da vida dele, ele tinha uma perda auditiva bastante expressiva à esquerda. E ele tinha um irmão, que aliás era muito parecido com ele, não era gêmeo, mas foi ficando cada dia mais parecido. O tio Oscar, ele teve um problema também que ficou mal diagnosticado, mas ele teve um problema na visão direita e na audição direita também. Então, meu pai tinha perda auditiva à esquerda, o meu a perda auditiva à direita. Aí eles chegavam numa festa, eles iam conversar, aí ele falava, Murilo, você precisa sentar desse lado aqui, porque senão não vai conversar. Porque ele brincava, eu sou direitista, você é esquerdista. O contrário, a gente tem que sentar nessa posição, senão a gente não vai conseguir conversar. Então, isso. Eu vou só salientar três coisas, assim, 3 pontos assim, porque eu sei que vocês têm o tempo de vocês, mas uma dos pontos seria que os problemas são inúmeros. Depois que eu fui parando para pensar e trabalhando com educação inclusiva, avaliando como o cérebro aprende, qual a estrutura cognitiva da criança, por que ela não aprende, como eu trabalho especificamente com a alfabetização, a parte da fono é fundamental, o processamento auditivo, saber que algumas técnicas devem ser feitas e ser insistidas com orientação da fono, tem, né, o processamento auditivo, tem que ser feito o exame, tem a idade correta para se fazer. Então, passando por tudo isso e vivenciando também com os meus filhos, eu pude entender, e mesmo trabalhando na área, que a minha perda auditiva estava causando muito cansaço e estresse, estava deixando tudo mais difícil e complicado para mim. Então, aí eu fui começar a buscar alternativas e conhecimentos para saber o que seria possível fazer no meu caso. Então, eu estou em vias de iniciar uma avaliação mais robusta para poder saber exatamente no meu caso o que é possível fazer, até porque eu já casei mesmo, então o aparelho aditivo agora, como o médico falou, não será um problema, né? Então, assim, brincadeiras à parte, entendendo para que eu possa cuidar da minha saúde, não só como estética, mas como qualidade de vida, até para me trazer um pouco mais de paz. Então, sim, eu estou dando passos, não tenho nenhum resultado, não estou no momento utilizando nenhum aparelho ainda, até porque eu estou em momento de transição de carreira, mudança de país, agora estou morando em Portugal, cheguei recentemente, estou me estabelecendo por aqui. Mas quero sim fazer o meu tratamento o quanto antes, porque eu sei que isso vai significar muita qualidade de vida. Vai fazer diferença nos atendimentos, porque o meu olhar é diferenciado, porque eu sei a dor que aquela criança sente, de não entender, de não compreender, e de, às vezes, eu não aprender na faculdade, como a Mônica comentou, né? Tem coisas que nós não aprendemos na faculdade, que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, e nunca ensinaram na faculdade como alfabetizar, ou se fala do lado direito ou esquerdo da criança, se faz um barulhinho ali, um barulhinho aqui, ou se observa a forma como ela se posiciona. Então, tudo isso me ajudou a fazer uma prática mais inclusiva e diferenciada.
Então, às vezes, a criança chega com um problema e eu passo o encaminhamento para a fono pelos critérios que foram observados. E aí a fono pede uma avaliação, e aí começa-se, né, uma intervenção, né, no processamento auditivo, tudo certinho, e as coisas caminham. Então, tirando o lado positivo, é o que eu trago para o meu trabalho hoje, que é de conversar com todas as áreas e aprender muito de todas as áreas e ver o que elas têm para agregar no meu trabalho. Porque o meu é lá a pontinha, a alfabetização e aprendizagem, mas sem a comunicação efetiva, eu não consigo chegar lá, né? E outro ponto que eu tinha colocado é que, assim, até problemas com relação a família, amigos, marido, de acharem que você tá grosseira, que você não respondeu, que você não quis, e não é assim. Então, também a gente vai aprendendo, por isso que eu falei a respeito se laudos de psicólogo, orientações mostrando a aflição, né, as questões que vêm se passando em consultório, como impactam na vida do indivíduo. Porque são pequenas coisas que nós não sabemos como lidar. Hoje, com esse autoconhecimento, eu já pergunto, eu já sei como preparar o terreno para falar algo, quando eu inicio uma palestra, um evento, uma orientação, né? Então eu já deixo um momento, eu peço para que a pessoa repita, eu peço para que ela fale de uma forma mais clara, então a gente vai aprendendo a articular. E assim, para finalizar essa minha participação, eu acredito que se eu tivesse tido a orientação do primeiro profissional que eu passei, muito provavelmente eu teria buscado outros profissionais ao longo de tantos anos para fazer uma avaliação, um acompanhamento, e talvez não tivesse chegado no ponto que eu cheguei. Né? Então, e também não culpo o profissional, porque eu não acredito que foi uma questão de maldade, mas na simplicidade dele, naquela ignorância mesmo, de não saber o que falar, olhou ali, deu 80%, você tem outro saudável, então faz assim, pronto. Então, essa formação que vocês têm, e todos, né, como terapeutas, como médicos, de olhar além do diagnóstico, diagnósticos diz muito, mas não diz tudo. Quais são os impactos, que influência tem para aquela pessoa, faz toda a diferença para que a família saia de lá comprometida. E por vezes uma terapia, um tratamento não é algo barato. Investe-se, né? Tem que mexer no orçamento familiar, mas a forma como nós somos conduzidos por esses profissionais, por vocês, impacta na qualidade de vida da pessoa mais à frente. Então, assim, esse trabalho de informação que vocês passam é fundamental para que, às vezes, um pai, uma mãe, uma tia, um avô veja e conecte com o caso que acontece em casa e possa ajudar uma pessoa que poderia sofrer por muitos anos da vida, né? Então, às vezes, ficar depressivo, achar que é incapaz e não correr atrás dos sonhos dele. Então, para mim foi um prazer. Por mais que tenha parte da exposição, eu acredito que essa troca ela é sempre rica, porque demonstra o que cada um passa e o que nós, como profissionais, que estamos a essa hora participando, nós estamos buscando conhecimento e melhorar nossa prática profissional. Então, acho que é sempre válido, né? Nossa, Valéria, que depoimento maravilhoso, né, para todos os fonoaudiólogos e profissionais da saúde que estão assistindo essa live, né? E eu confesso que eu mesma, por muito tempo, porque eu acho que no tempo que eu me formei, a gente ainda não dava a devida importância para esse tipo de perda auditiva, né? A gente falava, não, mas aí uma orelha acaba compensando a função da outra que não está boa, se ela tem uma orelha normal, se comporta como um ouvinte praticamente normal. E hoje, com a evolução da ciência e a gente ainda descobrindo, né, tantas questões do processamento auditivo central e como que todo estímulo precisa ser binaural, a gente descobriu que realmente, né, os impactos vêm lá desde lá de trás. E agora você trouxe realmente a sua experiência muito rica para nós, né, profissionais que estamos entendendo o lado daí desses pacientes. E aí, gente, eu queria só também dizer que imagina, então, profissionais e trabalhadores como a Valéria, que já tem uma perda auditiva unilateral, né? Como você fazer um processo de inclusão responsável desses profissionais, né? Então, isso muita gente me pergunta. Trabalhadores que trabalham em área de risco,
realmente a gente faz um esforço enorme para incluí-los de maneira segura. Mas esses que têm uma perda auditiva unilateral, né, a gente precisa realmente pensar muito bem quais áreas que a gente vai incluí-lo, porque imagina se a Valéria, né, ela tem já um lado que eu acho que é normal, né, e o outro que você tem uma perda auditiva. E imagina se a sua perda auditiva do outro lado, então, é uma profunda, e você conta só com esse lado. Imagina se você vai trabalhar no ruído com riscos que não estão bem controlados, né? Tendo uma exposição, e aí você começa a ter uma perda auditiva, por menor que seja, do lado bom. Né? Imagina o prejuízo que você vai ter naquele momento, porque, bem ou mal, você só conta praticamente com um lado, né? Então, a responsabilidade que a gente tem de incluir um deficiente auditivo com uma perda auditiva unilateral, eu acredito que até os critérios de inclusão são diferentes dos critérios de inclusão de um indivíduo que já tem uma perda auditiva bilateral, severa, profunda. Esses trabalhadores, né, de perda auditiva unilateral, eles têm que a gente tem que ter uma atenção redobrada e discutir muito para que áreas, dependendo da área que eles estão, a gente tem que realmente discutir, porque esses critérios têm que ser diferentes, né? Porque levar o único lado normal, como, por exemplo, no caso da Valéria, né? São as obrigações, né, que a empresa tem e, assim, elas são partilhadas, né? Eu acredito nisso. De um lado, nós, né, indivíduos, independente do audiograma, né, nós temos os nossos compromissos com a nossa saúde, né? No caso, quem tem os 2 ouvidos com audição normal, quem tem um ouvido com audição normal e o outro com perda. Portanto, independente dessa situação, nós temos o nosso compromisso de cuidar da nossa saúde auditiva, né? E quem, né, no caso de quem tem uma perda auditiva ou tem essa condição, também tem a condição de, eu não vou usar o termo recuperar porque não é isso, mas de minimizar os impactos auditivos e biopsicossociais, né, com a reabilitação auditiva. Dá para fazer isso, a gente tem como resolver isso, mas a empresa também tem que se comprometer, né, que é o que a Alice está falando. Então, eu acho que se as duas esferas trabalharem juntas, a gente consegue um bom resultado, que é a inclusão. A gente tem que trabalhar com a inclusão, mas não adianta só um elemento trabalhar, né? Tem que ter essa sinergia para que a gente consiga um bom resultado, né? Que é a inclusão no final. É o que eu falo, a inclusão, ela tem que existir cada vez mais no nosso mundo. A inclusão no trabalho é uma questão muito importante, né? Que virou, assim, uma filosofia, mas tem que ser uma inclusão responsável. Então, para cada paciente, para cada situação, né, a gente tem que ter uma atenção especial para aquele trabalhador. E como eu falei no começo dessa live aqui, a classificação que a gente vai fazer, deficiente ou não, ela também varia de acordo com a demanda de trabalho